Bom dia, gente bonita! Hoje nós vamos fazer uma aula com prática de escrita, interpretando textos, tá? Como nós falamos sobre crônica, o que é crônica, como se escreve uma crônica, suas características, nós vamos fazer a interpretação de uma crônica. Então, primeiramente, nós vamos fazer a leitura dessa crônica para que possamos fazer a interpretação de algumas questões referentes ao texto. Então, a crônica começa assim. O texto é Visita Envergonhada 2. Foi o Rubem Braga quem disse: entre as 10 coisas que fazem a vida valer a pena está a seguinte: sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Concordo e acrescento: toda cidade é estranha, e toda vez será sempre a primeira. É que, na verdade, não conheço cidade que possamos chamar de nossa, e nem existe chão familiar. Tente tomar posse de uma única pedra, branca e portuguesa, na calçada de sua velha esquina. Ela reagirá, feito um dente brilhando ao sol. Você pode levá-la para casa, trancá-la numa gaveta, é sua e acabou. Mas não. Você abre a gaveta e lá está ela, a cidade rosnando para você, o canino eternamente sujo. Tudo em Lages me lembra as pedras que, dizem, deram nome ao lugar. Saio do hotel e subo a Frei Rogério em direção ao centro, e é como se eu mesmo fosse uma estrutura de rochas mal animadas, frias, envoltas em lã. 2 quadras já bastam para fazer esta estátua suar, água escorrendo na pedra. Ando por Lages e me sinto atravessando por uma pequena catarata, uma bica na Serra Catarinense, cristal gelado. Encontro uma escola antiga, rosada, toda coberta por uma imensa malha azul. Está em reformas, e o azul daquela malha é o exato azul do céu. A imagem me choca, me obriga a parar o prédio e sua mortalha. Meu Deus, que coisa linda! Leio sobre a grande porta, Grupo Escolar Vidal Ramos, 1912. As letras quase escondidas pela ondulação da rede, lembrando uma vela, um navio em apuros, justamente por estar tão longe de qualquer mar. Não resisto e tiro uma foto. Encostado num automóvel em frente ao prédio, um homem tranquilo comenta comigo: é agosto? É mês de vento? Você sabe? Não sei, mas finjo que sim. Na verdade, não faço a menor ideia. Ventos, desgostos, cachorros loucos, tanto faz. Tudo tem dentes, tudo nos morde. Para dizer alguma coisa, faço um comentário igualmente avoado. Parece até que o céu caiu em cima dessa escola. Veja, ele olha primeiro para o azul da malha, depois para o azul do céu e finalmente para mim. Está meio cabreiro e pergunta: o senhor é poeta? O senhor, notem que o sujeito já abandonou o tratamento informal. Então, assim, nós fizemos a leitura dessa crônica. Obviamente são alguns trechos da crônica, não é a crônica completa. E vocês percebam as características do gênero crônica. Quais são as principais características? É um texto que conta uma narrativa, narra um acontecimento do dia a dia, né? Narra um acontecimento atual e ele dá a sua opinião sobre o que ele está percebendo do ambiente. Tá? O que ele fez, né, nessa crônica? Ele estava numa cidade e estava informando, reportando as suas impressões dessa visita, do que ele via, do que as pessoas fazem. Tá? Então vamos fazer a interpretação do texto.
Nós temos algumas questões na página 42 e aí eu vou querer a participação de vocês, tá? Para ver o que vocês acham, né? Qual é a visão de vocês. Sempre lembrando que para que a gente responda corretamente é importante voltar no texto. Então a primeira pergunta. O tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Então, ele fala sobre como as pessoas enxergam as cidades. As cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? Que viagem? Quem é que quer me responder? Alguém? Alguém? É obrigado a participar? Claro que é. Meu Deus, aí eu vou ficar falando aqui sozinho? Professor, eu não entendi nada. O tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? Vamos voltar para o texto? Olha só. Como é que eu vou responder? A viagem para Lages? Oi? A viagem para Lages? Exatamente. Como é que eu sei disso? Eu vou para o texto, releio o texto e vejo onde é que ele foi. Ó. Tudo em Lages me lembra as pedras que, dizem, deram nome ao lugar. Então, o que fez ele falar sobre isso? O que inspirou? A viagem para Lages, né? Que é em Santa Catarina. Santa Catarina canta. Vocês gostam dessa música? Não? Nunca ouvi falar. Meu Deus, depois eu vou botar no grupo do WhatsApp. A questão 2. Então, olha só. A pessoa que respondeu, ou ela voltou no texto, ou ela prestou atenção na leitura. O que eu quero que vocês entendam? Sempre que eu tenho perguntas referentes a um texto, eu preciso reler o texto, eu preciso prestar atenção, eu preciso ter um lápis na mão, um lapisinho, aqui é uma caneta, mas faz de conta que é um lápis, e fazer, né, pequenas anotações, sublinhar o que eu acho mais importante no texto. Vamos ver a segunda questão. No início do texto, ele expõe seu ponto de vista, apresentando a opinião de outro cronista, Rubem Braga. Rubem Braga é outro cronista, tá? É um cronista bem conhecido. Letra A. Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Quem é que quer ver isso? Quem quer me ajudar? Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Eu não lembro. O que eu tenho que fazer? Voltar no texto. Onde é que tem? Já no começo. Eu leio isso aqui. Foi o Rubem Braga quem disse: entre as 10 coisas que fazem a vida valer a pena está a seguinte: sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Tá. Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Quem vai responder? Ele acha que, mesmo que você vá... Não, pera. Ele acha que na cidade sempre vão acontecer coisas surpreendentes e lindas? Exatamente. Ele acha que uma das coisas que faz valer a pena conhecer cidades e prestar atenção na cidade, porque assim, toda cidade tem a área da periferia, que não é tão bonita assim, e tem o centro da cidade, que geralmente é cuidadinho, né? Ou uma parte histórica. Então, para Rubem Braga, segundo o texto, né, ali, ele acha que vale a pena sair pela primeira vez na rua de uma cidade, né? Porque sempre vai acontecer alguma coisa estranha e coisas bonitas. Isso é um fato. Se nós pegarmos quem nunca foi no centro de Florianópolis ou no centro de Palhoça, vamos falar do centro de Palhoça. Você vai achar bonitinho. A praça agora está sendo reformada, né? Mas aquela praça é bonitinha, né? Bem arrumadinha. Mas aquela praça tem um monte de moradores de rua. Então isso é estranho. Isso demonstra problemas, no mínimo problemas sociais.
né? Falta de emprego. Mas tem um lado bonito, né? Tu vai ver pessoas dando esmola, oferecendo comida, assim como tu vai ver coisas estranhas também, pessoas xingando. Tem de tudo. Quando você vai visitar uma cidade, vale a pena prestar atenção nos detalhes. O que é importante nessa resposta? Quando você está na rua e você deseja ser um escritor jornalístico, né, ser um jornalista, escrever textos jornalísticos, por exemplo, como a crônica, você precisa prestar atenção no que acontece no dia a dia. Crônica é isso, é você ver as coisas que acontecem e escrever sobre, dando a sua opinião depois, né? A letra B. Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? Então, qual é a particularidade? O que é particular? Vamos para a fala dele lá. Tá aqui. Tá aqui a fala dele, tá? Oi? Fala. Não entendi nada. Tem uma particularidade, né? Entre as 10 coisas que fazem a vida valer a pena está a seguinte: sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Tá. Quais são as particularidades ali? Nessa fala do Braga, quais são as particularidades? Esse microfone está tentando responder ou ele está aberto por um acaso? Bom, então eu vou responder. Toda a cidade que nós vamos ver pela primeira vez, ela é estranha. Para quem... Desliga o microfone, por favor. Ela é estranha para nós. Então, que particularidade sobre a ideia do Rubem Braga, do Pelanta, né, apresenta, né? Sobre essa ideia, Pelanta apresenta. Justamente assim, ó, toda a cidade que nós vamos visitar pela primeira vez, ela vai ser estranha para quem está visitando. E sempre nós vamos encontrar coisas que vão nos surpreender positivamente e negativamente, e coisas lindas. Toda a cidade tem coisas lindas e coisas estranhas e surpreendentes, tanto para o bem como para o mal. Tá? Essas são as peculiaridades. Por que é importante essa interpretação de texto? Para que vocês entendam essa dinâmica de como observar o mundo e os acontecimentos cotidianos para escrever sobre eles, escrevendo crônicas. Tá? É uma boa forma de ganhar a vida, escrevendo crônicas para revistas, jornais e blogs e assim por diante. Letra C. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? Então, como a gente desligou os microfones por causa daquele barulho ensurdecedor, eu vou responder para vocês. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? Que palavra? Vamos para o texto. Sempre a gente tem que ir para o texto. Ó, aqui, ó. Ele vai falar e depois que ele fala o que o Rubem Braga falou, ele diz: concordo e acrescento. Então, que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? Acrescento. Ele vai acrescentar que toda cidade é estranha e toda vez sempre será a primeira. Toda vez sempre será a primeira. Então, o termo, a expressão, né, que introduz é acrescento. Vamos lá. Número 3. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo: concordo com ele, coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica provoca essa ideia? Vamos para o último parágrafo aqui, né? Encontro uma escola antiga, rosada, toda coberta por uma imensa malha azul.
está em reformas e o azul daquela malha é o exato azul do céu. Tá, lendo esse parágrafo todo, o que tem, que situação da viagem na crônica comprova a ideia de que coisas lindas e surpreendentes acontecem? Eu estou esquecendo que eu desliguei. É o fato da malha que cobre a escola em reforma ter o mesmo tom do céu. Olha só, a malha que cobre a escola tem a mesma cor do céu, é azul, né? E ainda tem uma estranha semelhança entre a malha inflada pelo vento, as velas de um navio, que ele fala aqui, ó, ondulação da rede lembrando uma vela. Então, ele achou isso estranho, bonito, uma coisa diferenciada. Por exemplo, ele viu uma escola, o grupo escolar Vila Ramos, estava em reforma, o céu estava azul, existia uma malha, porque toda a construção tem uma malha para proteção, azul, e o vento fazia com que aquela malha parecesse uma vela de navio. Isso é coisa de escritor, é coisa de quem lê, é coisa de quem tem o hábito de ler várias obras literárias, de quem faz comparação o tempo todo da situação real e da situação imaginária, vendo o que pode aprender com isso. Porque, na verdade, vocês gostando ou não, a melhor forma de evoluir como ser humano é lendo, aprendendo com o que se lê e fazendo comparações da vida real com a vida literária, com a vida imaginária, né, que acontece com todas as pessoas, todos os personagens criados na história, por mais fictício que seja, por mais Harry Potter da vida que possa parecer, que é um mundo totalmente mágico, tem a ver com a realidade, tem a ver com a forma do ser humano agir, tem a ver com o pensamento egoísta do ser humano e o pensamento de quem tenta resolver essas questões, né? No caso, o herói no texto do Harry Potter. E aqui ele faz essa comparação poética. Ele vê o estranho e transforma o estranho em bonito, em belo, né? Isso é legal de ver. E como é que a gente consegue ter essas interpretações? Lendo, tá? Me desculpe, mas se você não gosta de ler, a tendência é que você seja uma pessoa média. Média, medíocre. Sabe aquela coisa de que você não fede nem cheira, não evolui, não acrescenta, não é uma pessoa agradável de se conversar, porque ou só fala dos outros ou só fala de tristezas. Isso é uma coisa muito triste, falando de tristeza de novo. Então é importante fazer essas relações. Ler, escrever, trocar ideias, né? É importantíssimo. Essa situação, a questão 4, é objetiva. O que é uma coisa objetiva? O que é algo objetivo? O que é algo objetivo? É algo que tem uma função real ali. É objetivo, ou seja, realmente aconteceu ou é fruto da imaginação do cronista? Vamos explicar isso. Esse momento, né, essa narrativa dele, essa narração desse acontecimento, dele chegar na frente de uma escola em reforma, ver uma malha azul, fazer essa comparação com o céu, o vento que está, né, mexendo na malha, ele fazer uma comparação da malha com uma vela de um navio, de uma caravela, né, fazer essa interpretação. Isso aconteceu ou não? Né? Como é que a gente vai explicar isso? A gente explica da seguinte forma. Primeiro, aconteceu. A escola estava em reforma. Existia uma malha cobrindo o prédio. Existia um vento que balançava essa malha. Então aconteceu. Mas ele fala com um homem que está passando no local e esse homem fala do vento. Ele transforma, ele reclama do vento. E o que o escritor faz?
Ele transforma aquele momento, tanto é que, vamos para o texto ali, ó. O senhor é poeta? O senhor, o que ele faz aqui? Por que ele chama o cara de poeta? Porque ele diz o seguinte, ó. Parece até que o céu caiu em cima dessa escola, veja. Primeiro para o azul da malha, depois para o azul do céu. Finalmente para mim está meio cabelo. Tá, peraí, não é isso aqui que eu quero. É agosto, é mesmo não sei o que. Olha o que ele responde. Na verdade, não faço a menor ideia. Ventos, desgostos, cachorros loucos, tanto faz. Quando ele fala de ventos e desgostos, de cachorro louco, todo mundo fala que agosto é o mês do cachorro louco, que é o mês dos ventos. Vento, desgosto, tanto faz. Cachorro louco, tudo tem dentes. Por que o vento tem dentes? Isso é poético. É uma linguagem, é uma interpretação poética. É uma figura de linguagem. O vento não morde, mas ele te machuca se ele tiver frio. Ele te incomoda. Se tiver num lugar onde tem, por exemplo, na praia, tem areia, a areia meio que te causa uma situação de incômodo, como se estivesse te cortando. Então, ele diz que tudo nos morde. Vamos voltar para a pergunta. Então, assim, afinal de contas, isso aconteceu ou é imaginação? É os dois, né? Os dois, tanto ele transformou, porque a crônica é assim. Ele transformou um acontecimento real numa visão literária, numa visão imaginária, trazendo para a realidade de quem lê a fantasia e a interpretação da vida, de acordo com de como ele vê a vida. Mas sempre lembrando, tá? Agora uma opinião, um conceito meu que eu acho importante. A literatura, seja ela qual for, jornalística ou ficcional, ela deve ser útil para que o leitor, ao fazer a interpretação e a reflexão sobre o que ele leu, que ele cresça como ser humano, que ele reflita e essa reflexão traga evolução virtuosa, não evolução de vícios, tá? Existe a diferença do ser humano que evolui em suas virtudes e daquele que evolui nos vícios. Para mim, o cara que aproveita a vida apenas em busca de prazeres, ele evolui seus vícios, portanto, ele não evolui como ser humano. Ele vai se afundando nos vícios. Ao contrário, aquele que evolui as suas virtudes, eliminando os vícios, através da interpretação de algo que leu, essa literatura é importante. De fato, ela é útil. Tá? Isso é uma interpretação minha. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Nós temos na página 42, questão 5, na página 43, questão 6. E eu quero que vocês façam essas questões, assim como façam as questões 7, 8, e 9, e 10, e 11, e 12 da página 44. E mandem fotos para o professor.